E aí, meus manos, de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo. E o tema desse vídeo é a idealização romântica dos seres humanos e dos seus relacionamentos. Antes de já entrar no tema, é interessante eu explicar um pouco, esse tema para que vocês entendam sobre o que vai ser esses próximos minutos. Geralmente, nós seres humanos, a gente tem uma visão muito divina de nós mesmos, tá ligado? Meio que na nossa cabeça a gente é outra categoria diferente dos outros animais que a gente considera irracionais. Então, a gente tem uma tendência a idealizar que nós, seres humanos, somos superiores, tá ligado? Tanto nessas questões físicas mesmo, psicológicas, tanto quanto nos relacionamentos. E desse pensamento acontecem várias variações que a gente vai explorar ao longo do vídeo. O primeiro ponto a ressaltar, a gente tem um cérebro maior do que outros animais, menos os animais que são maiores do que a gente, como elefante, acho que golfinho e baleias, que aí eles têm literalmente um cérebro maior, só que quando compara com o tamanho do corpo, o nosso cérebro é um dos mais volumosos. Mais volume, o tamanho do cérebro não necessariamente pressupõe uma maior inteligência. E existe sim certas capacidades que nós, seres humanos, acabamos desenvolvendo que fez a gente ter uma certa vantagem e um certo domínio sobre os outros animais e sobre outros grupos de animais. E esses pontos que a gente acabou desenvolvendo muito mais foi a capacidade cognitiva, a linguagem, a tecnologia e o uso de ferramentas, além da cultura também, que é uma derivação meio que da linguagem e que nos faz também ter um certo domínio sobre o que nos cerca, que basicamente é a natureza. Então, como a gente teve essa capacidade de desenvolver muito mais a nossa linguagem, a gente acabou criando a cultura, que é meio que crenças que são passadas aos longos dos anos. Porque basicamente, como a gente tem essa capacidade de linguagem, a gente foi enquadrando coisas, enquadrando comportamentos e ao longo de dezenas ou centenas de gerações, a gente acabou desenvolvendo meio que as formas de sobreviver com mais facilidade. É tanto que tem as questões de respeitar o pai e a mãe, que tem muito a ver também com religião, a questão de conservar comida, a questão de conseguir passar informações de como fazer ferramentas, e isso foi essencial para esse domínio sobre a natureza ao nosso redor. Mas o ponto que eu quero chegar nesse vídeo é que hoje em dia existe meio que uma religião, um culto à nossa racionalidade. Só que o interessante de saber é que nós não somos seres diferentes dos outros animais. Porque basicamente a natureza não é meio que uma linha de evolução onde você vai desenvolvendo certas coisas até chegar no raciocínio. Na verdade, o que a natureza pede é simplesmente a sobrevivência e a reprodução dos seres. A reprodução para continuar a linhagem e a sobrevivência para que a gente consiga passar justamente esse gene adiante. Pois, basicamente, esses são os nossos dois principais propósitos biológicos que a natureza nos pede: sobreviver e reproduzir. E em algum momento, com os hominídeos, com algumas espécies de ser humano, começou a desenvolver esse intelecto, esse raciocínio, e ele meio que foi muito bem utilizado para uma melhor comunicação. A gente acabou conseguindo criar uma linguagem mais sofisticada. A gente começou a conseguir criar ferramentas mais sofisticadas, tanto para sobrevivência, para caça, para conservação de alimentos, como eu falei. E daí a gente conseguiu passar muito mais esse nosso gene para frente. Mas existem outros animais que são mestres em sobrevivências e estão aí há milhares ou milhões de anos, que são tipo jacarés, crocodilos, tubarões, que são máquinas de matar, e são muito bem adaptados ao meio que eles sobrevivem.
É tanto que, se comparar o tempo de vida da nossa espécie e o tempo de vida dessas outras espécies, a gente ainda é uma criancinha. Mas o principal ponto é que essa forma de pensar, deixando nós, seres humanos, como muito mais próximos do divino do que muito mais próximo dos animais, faz com que a gente cometa erros muito grandes. E um desses erros é acreditar que simplesmente as nossas decisões são todas racionais. E isso se expressa muito, muitas vezes, até no feminismo, tá ligado? Meio que no feminismo tem muito essa cultura de falar que nos relacionamentos a gente sempre tem uma escolha racional. Ou seja, tem muitas mulheres que dizem que muitos caras que estão na machosfera, ou muitos caras que concordam com a Red Pill, são pessoas mais primitivas, são pessoas mais animalescas, porque elas acreditam que todas as escolhas que elas fizeram na vida, que todas as decisões de parceiros, né, tanto sociais como sexuais, foi uma decisão simplesmente racional daquela pessoa. Só que o interessante é que, como a gente veio evoluindo de outras espécies, e o raciocínio, né, a autoconsciência, a, a arte, a cultura só se expressou de maneira mais radical agora, meio que esses pontos não necessariamente são pré-requisitos para uma boa sobrevivência, e sim são pontos que emergiram, né, que apareceram com essas mutações genéticas, com essa evolução das espécies, no caso. Então, fenômenos como a atração, fenômenos como fugir do perigo ou atacar o perigo, ou então sobreviver, fugir, enfim, diversos comportamentos que são essenciais para a reprodução e para a sobrevivência, eles existem desde que os primeiros organismos vivos existem. E eles são meio que fundamentais e estão presentes em todos os seres vivos. É tanto que, se não tivesse presente, a gente não teria sobrevivido até hoje. E um fenômeno bem interessante que deixa esse ponto bem visível é a questão da atração física e da atração sexual. Basicamente, a gente só sabe que sente atração por outras pessoas, né? Por mulheres, ou então as mulheres pelos homens. Enfim, existem diversas formas da atração se manifestar, mas nós não sabemos racionalmente o que nos atrai numa pessoa. Basicamente, a gente percebe padrões e acaba expressando, né, racionalmente, e achando que aquele ponto é o ponto fundamental para gerar atração. Mas na verdade não. Muitas das vezes a gente sente atração por uma pessoa e simplesmente não sabe por que sente atração por aquela pessoa. E aquela atração é gerada por questões biológicas, questões muitas vezes sociais também, que a gente não tem a mínima noção do porquê a gente acha aquilo atraente, mas simplesmente acha atraente. Então não é uma questão racional de você escolher o que você se atrai, não é uma questão racional de você escolher, né, mecanismos ali que são eficientes tanto na sobrevivência quanto na reprodução. Outra questão também é a questão da nossa adaptação física quando a gente tem acesso a um estímulo aversivo ou algum estímulo muito perigoso. Se alguém próximo a você puxar uma faca e for tentar furar você, basicamente o seu corpo vai todo reagir de uma forma sincronizada para fugir daquela situação ou para se defender, sem mesmo antes passar pela sua cabeça fazer isso. Então, antes mesmo de você pensar em fugir, de você pensar em se defender, você já fez isso. Você já se defendeu, você já fugiu. Logo, grande parte das nossas decisões, grande parte dos nossos comportamentos, eles não emergem do racional, eles não surgem do racional. A gente só utiliza o racional para justificar, de acordo com o nosso repertório, de acordo com o nosso conhecimento, o que estava acontecendo ali. Mas essa justificativa, ela é muito mais para fazer com que a gente preserve alguma imagem nossa do que necessariamente explicar o fenômeno em si. Então, se você, sei lá, uma pessoa que
cristã, muito cristã mesmo, religiosa, quando de repente você começa a interagir com pessoas que não são religiosas e que, na verdade, têm um comportamento que é contra esse nicho religioso, muitas vezes essa pessoa que, em teoria, não seria atraente para você, acaba sendo atraente para você, e daí você usa justificativas racionais para que você entenda, né, o porquê aquilo aconteceu. Mas na verdade, muitas vezes foi características ali físicas ou características de comportamento que mexeram com a sua atração, que mexeram em algo muito mais primitivo dentro de você e gerou aquela atração. Então, essa visão romântica do ser humano, tanto como essa visão romântica dos relacionamentos, e romântica que eu falo aqui é no sentido de romantizado. Não necessariamente nesse sentido romântico de casal, mas sim no sentido de romântico, de ilusório ou de fictício. Então, a gente tem essa visão, né, ilusória de que nós, seres humanos, escolhemos a maior parte das coisas de maneira racional, mas isso não é verdade. A gente tem muitos sistemas de respostas automáticas que vão facilitar na nossa sobrevivência, que vão facilitar no nosso dia a dia, e a gente não tem noção de quais são ou de quantos são esses mecanismos. Simplesmente a gente responde como os outros animais respondem também esses mecanismos. É tanto que, como a gente tem muito esse controle sobre a cultura e sobre o meio ambiente ao nosso redor, a gente consegue sim ter essa visão romântica justamente porque a gente não precisa caçar diariamente, a gente muito mais facilmente não passa fome. Óbvio que também não é todas as pessoas, né? Existem pessoas em situação de pobreza, mas a maioria, né, ou grande parte das pessoas hoje em dia não passam fome, não passam frio, não passam calor. E essa situação, né, de ter um ambiente muito mais apropriado para uma sobrevivência faz com que a gente não precise ter comportamentos como os animais têm. Então, se você tem, sei lá, cachorro ou gato e você joga comida, eles vão quase que brigar para conseguir ter essa comida. E os seres humanos hoje em dia não têm esse comportamento porque um ser humano sabe que se o cara comeu aquela comida, você pode simplesmente ir para algum canto que vende comida, né, para algum restaurante e comprar um prato para você. E por isso a gente acaba não precisando brigar com outros seres humanos. Mas numa situação de guerra, numa situação de sobrevivência, esses instintos vão gritar tão alto que simplesmente a gente vai sim cair na porrada com outra pessoa por conta de 1 quilo de carne. E isso é o que eu acredito. Óbvio que não necessariamente seja a realidade em si, mas eu acredito que sim, nós somos sim animais que têm um raciocínio limitado, até porque a única forma de razão e de pensamento que a gente conhece é a nossa. Provavelmente, sei lá, daqui a alguns milhões ou centenas de milhões de anos apareça outra raça derivada de outros seres vivos que tenham um raciocínio melhor ou outra forma de raciocínio, ou sei lá, alienígenas que tenham uma capacidade cognitiva maior, a gente vai parecer sim cachorros, gatos ou sei lá, animais lutando ou tendo ali comportamentos primitivos comparado à capacidade cognitiva desses outros seres. Sem contar que, como nós seres humanos e todos os outros animais também, a gente tem uma dependência muito grande do nosso ego, porque esse nosso ego faz com que a gente acredite que a gente é melhor e logo por você ser melhor que o seu amigo, você tem mais capacidade de sobreviver e por você ser melhor do que o seu amigo, você tem mais capacidade de reproduzir simplesmente porque você acredita que é melhor. Então, quem está meio que no nicho de luta ou quem treina artes marciais, geralmente pensa que consegue quebrar todo mundo na porrada. E isso é uma ideia, né, que a gente tem que vem do nosso egoísmo, que tem essa raiz importante na questão da nossa sobrevivência. Se você acredita que os outros são superiores a você, existe uma tendência a você preferir que os outros vá, né, pro número 1 do que você, e daí vai prejudicar tanto a sua reprodução quanto a sua sobrevivência.
mas quando você acredita que você é o melhor, você acredita que você é o que tem a capacidade, ou que tem o mérito, ou que tem o direito de sobreviver e de reproduzir. E isso é importante para qualquer espécie, para que qualquer espécie sobreviva. Então, o ponto principal que eu queria passar nesse vídeo é essa ideia de que o ser humano, ele tem sim raciocínio, ele tem sim certos aspectos que dão uma vantagem de sobrevivência muito maior do que outros animais, mas a gente não deixa de ser animal. A gente não deixa de ter comportamentos primitivos, a gente não deixa de ter comportamentos que são sim animalescos, só que disfarçados com a camada racional, né, com uma desculpa racional social. Ou seja, a gente tem o mesmo comportamento animalesco, só que com essa desculpa, que é uma justificativa muito mais utilitária do que uma justificativa real. E a gente aproveita, né, dessas características racionais ou cognitivas e dessas características sociais para justificar esses comportamentos animalescos que a gente continua tendo e sempre vai ter, porque justamente é o que faz a nossa espécie evoluir e o que faz a nossa espécie sobreviver. Então, se você ficou até aqui, deixa seu comentário, deixa seu like